A psicologia tem sido cada vez mais desmistificada, tem sido mais utilizada, mais abrangente e mais comum. Mas será que existem coisas que a gente não pode falar para psicólogo? Tá, Daimada Irabuka, eu sou o Andy e hoje eu quero ver o que essa moça que tem a dizer, essa manual psicólogo, Daniela Margotti, sei lá. Um abraço para ela. E eu quero entender o que ela tá dizendo pra gente não dizer pro psicólogo. Eu fico um pouco contrastado porque a ideia de um psicólogo é justamente não ter que esconder nada, né? Falar exatamente sobre aquilo que os seus problemas e tal, mas deve ter algo por trás disso. A questão é realmente entender o que. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente de tudo aquilo que você já viu aqui na internet. Hoje eu quero Certo. falar para vocês 4 coisas que vocês não devem falar para o seu psicólogo. Por que diabos? Eu sou Daniela Margotti e esse aqui é o canal do Manual Psicológico, um verdadeiro manual de instruções psicológicas para melhorar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Terapia é um negócio muito estranho mesmo, né, gente? A gente entra numa sala, senta para conversar com uma pessoa que a gente nunca viu na vida, a gente tem que ali naquele momento falar tudo a respeito da gente e da nossa vida, e isso pode sim causar um certo constrangimento, uma certa timidez, até porque a gente não sabe quem é aquela pessoa que está ali do outro lado. Mas, gente, eu quero que vocês saibam que, de acordo com o Código de Ética Profissional do psicólogo, tudo que é falado, que é conversado, que é esclarecido e contado dentro de uma sala, dentro do set de terapia, ele não pode sair dali, não pode ser levado para fora. O psicólogo não pode falar nada para ninguém, ao menos que você esteja de acordo ou, em raríssimo... Eu juro pra vocês que eu tô tentando ouvir pacientemente, porque coisas didáticas têm que ser ditas de uma forma mais esclarecedora. Tem que falar um pouco mais pausadamente, tem que ser um pouco mais... Mas meu ritmo tá outro. Minha cabeça, eu tô doido pra pegar e fazer 2x nisso daqui. Mas por vocês, vou ouvir normalmente para que vocês possam ouvir e captar a essência com clareza. Então, já peço você deixar o gostei, porque me dá um pouquinho de agonia esse negócio, então eu tô sacrificando essa tranquilidade com vocês e eu estou prestando atenção com mais pausa. Então, assim, eu vou ficar focado, mas nossa, que dá agoniazinha dá. Então, deixa o seu like aí, por favor, em compensação. Compensação, como se fosse uma troca. Mas deixa você, não dói em você, né? Então, por favor. No caso de menor de idade sofrendo violência, em alguns casos muito pontuais. Então, tudo que você disser do seu psicólogo durante a terapia é restrito e secreto. Existe... Jurei que ia rolar será usado contra você na própria argumentação. Meio verdade. Sigilo profissional paciente. Mas hoje eu queria trazer algo um pouco mais diferente. Não aquilo que você deve falar para o seu psicólogo, não tudo que você deve contar ao seu psicólogo. Mas existem algumas coisas, pessoal, que não devem acontecer, que não devem existir e que não devem ser faladas durante a terapia. A primeira coisa que não deve aparecer de maneira nenhuma durante a terapia são mentiras. Gente, ok, mentira, válido. Não, me pegou desprevenido porque eu achei que era alguma coisa específica, mas não, realmente mentir não dá, né, velho? Tu tá indo justamente pra contar a verdade, ok. Ótimo ponto inicial. Olha, enganar só atrapalha o seu processo terapêutico. Tem muitos pacientes que mentem com vergonha da sua história, com vergonha de contar aquilo, que não querem ser julgados, que acham que o psicólogo está ali, vai questionar e vai julgar. Mas não, gente. É muito melhor o paciente dizer que não está preparado para falar sobre aquilo, se não quer falar sobre aquilo naquele momento, do que mentir algo, do que inventar uma história para o psicólogo e aquela história passa a ser verdade.
ali dentro daquele set terapêutico, o psicólogo passa a acreditar no que você está falando. Afinal, a gente não tem bola de cristal. Então, se você mentir, a gente vai acreditar naquilo que você está falando e todo o tratamento vai ser pautado baseado nisso. Por isso que mentir não é uma opção para você falar para o seu psicólogo. Segunda coisa que não deve ser falada e nem feito durante a terapia: fingir que está indo melhor do que está. Gente, a gente tem paciente que tenta enganar a gente. Não, é pior que ela tá trazendo bons pontos. Ela tá trazendo muitos bons pontos. Eu não esperava que fosse exatamente isso. Eu achei que fosse alguma coisa, tipo, não conta exatamente isso daqui, ou isso aqui. Mas não, ela tá trazendo coisas. Não. Encaixa muito bem. Porque, sim, a pessoa está pagando para melhorar a sua vida. Aí chega lá, como é que você tá? Tô bem. Então o que você tá fazendo aqui? Ninguém tá completamente bem. Ninguém tá completamente são. Tem alguma coisa que pega em você. Alguma coisa. Eu não tô falando isso por pessimismo. Tô falando por realismo. Coisas estressam, coisas anseiam, coisas deprimem, coisas fazem sentir. Então é mais do que razoável você tá sentindo alguma coisa. Ou ter algo para contar. Então, realmente, não se esconda de qualquer uma dessas formas. Que está melhorando, que está progredindo, falando que está fazendo as atividades que são propostas fora da terapia, mas logo isso acaba, logo nós percebemos que isso é apenas fingimento, que ele não está tão bem como ele diz estar. Geralmente, isso acontece com pacientes com transtorno alimentar. Quando não seguem a dieta, quando não seguem os passos que o nutricionista ou que nós passamos para serem seguidos, com receio, com medo também de serem julgados, criticados, ou medo de dizer que não está dando conta. Fingir que está bem também atrapalha o processo terapêutico, também atrapalha o desenvolver dessa terapia. Por isso que fingir estar melhor do que está também não deve ser feito, não deve ser falado durante a terapia. Importante dizer que é óbvio que a gente espera que a pessoa melhore, que a pessoa progrida em relação ao seu tratamento, que isso tem um tempo de construção. Mas isso não significa que a gente não perceba quando o paciente está mentindo, tá? O objetivo sim é melhorar, mas fingir essa melhora só vai atrapalhar. Terceira coisa que não deve ser falada ao terapeuta ou executada durante a terapia é fingir que está pior do que está, o oposto do anterior. Muitos pacientes, gente, principalmente aqueles com algum transtorno de personalidade que requerem mais atenção, pessoas que se fazem mais de vítima, que demandam mais das outras pessoas, elas costumam mentir que não estão evoluindo, que estão sempre mal, que não progridem, que não evoluem. E isso, gente, é muito complicado. Porque a terapia passa a ser extremamente desgastante. O psicólogo, ele busca várias alternativas de levar um melhor tratamento para esse paciente. E quando o paciente... Mas isso aqui eu acho complicado, porque não é exatamente a pessoa tá afim de fingir que tá tudo bem ou que tá pior do que tá. No caso, a pessoa pode não enxergar o quão melhor ela está ou quão bem ela ficou, a diferença que fez. Ela pode se sentir presa naquele looping porque ela não está tendo uma melhora imediata. Então, é bom você, profissional, talvez, ter esse cuidado de pensar que a pessoa, ela pode não estar fingindo, ela só realmente ela não se sente evoluindo, ela não se sente bem, ela não se sente confortável, achando que o progresso dela é pequeno demais e devia estar melhor, devia ser melhor, devia estar mais rápido. E ela não está progredindo, não porque ela está fingindo isso, mas sim porque não está se sentindo tão bem quanto acha que deve se sentir bem, tipo, como se tivesse uma pressão para melhorar. E enquanto não melhorar, não está bom o suficiente. E ela vai se aprofundando nisso. Então, às vezes são desconfortos, a mentalidade da pessoa que tá travada. E nesse caso o trabalho tem que ser mais intenso realmente para ela poder conseguir ver que está progredindo.
de levar um melhor tratamento para esse paciente. E quando o paciente mente que não está melhorando, todas as alternativas buscadas vão sendo eliminadas e no fim resta pouca coisa para se trabalhar com aquele paciente. Então, quando mente que está pior do que está, geralmente atrasa muito o tratamento. Mente. Arrasta esse tratamento e esse vínculo acaba se quebrando, porque ao longo do tempo, o terapeuta percebe que o paciente está mentindo. Gente, percebe nos detalhes. Acaba que ou o terapeuta encaminha esse paciente para outro profissional porque acha que não está dando conta, ou o próprio paciente acaba desistindo do tratamento porque fica uma relação muito desgastante. Então, mentir, fingir que está pior do que realmente está, também é um problema e não deve ser feito. Então, a quarta coisa que você não deve fazer e não deve falar para o seu terapeuta é fingir. Agora, nós vamos para o último detalhe, que ela vai falar mais, pelo jeito tem muito mais detalhe, ou talvez tenha um bônus aqui. Mas eu espero que você já tenha deixado um like, se inscrito, ou mandado para alguém também, que aí você vai trazer essa informação para mais pessoas, deixar um campo mais aberto de conhecimento, tanto por me ajudar quanto ajudar a Daniela. Se você quiser ir no canal dela, esse aqui, Manual Psicológico por Daniela Margotti, chega nela, dá um like, faz uma pergunta aqui, enfim, ajuda o trabalho dela também, né? Porque, pelo amor de Deus, ela merece. Fingir que o tratamento está funcionando. Diferente do que fingir o tempo todo que está bem, que está melhorando. Fingir que o tratamento está funcionando é você enganar o seu terapeuta com aquilo que ele está fazendo, com aquele trabalho que está sendo feito, você acredita, você acha que está melhorando. O trabalho de um psicólogo e de um paciente, gente, é uma parceria. Ambos têm que estar de acordo, ambos têm que estar unidos, ambos têm que estar trabalhando junto em prol da melhora daquela pessoa. E quando você finge que está bem, que está progredindo, que está melhorando com aquele tratamento, que você concorda com aquilo que o psicólogo está falando, você não está enganando só o psicólogo, você está enganando a si mesmo e atrapalhando muito o seu tratamento. É super importante você dizer para o seu psicólogo quando você não está conseguindo seguir essa terapia, quando você não está conseguindo fazer aquilo que ele propõe, seguir as tarefas, os pensamentos que ele pediu para você ter em casa, ou quando você não está de acordo com aquilo que ele relata, aquilo que ele descobriu de você. E aqui, a peça fundamental é vínculo. Você tem que acreditar no profissional que está te tratando. Você tem que acreditar no trabalho que vem sendo feito. Por isso, é importante não fingir que a terapia está funcionando. Agora, eu quero trazer para vocês duas coisas que é o contrário disso. São coisas que você jamais deve esconder do seu psicólogo. Jamais, gente. Eu sei que tem coisas que a gente não quer contar naquele momento, histórias que a gente viveu que a gente ainda tem vergonha, mas existem duas coisas que são fundamentais quando você faz terapia e não pode ser escondida, não pode ser negligenciada por você. A primeira delas é dizer ao seu psicólogo se você tem ideias de morte, se você tem pensamentos suicidas. Isso não é importante mesmo. Em nenhum momento, em nenhuma etapa da sua terapia. Não deve ser escondido, gente, nem se você tiver medo de alguma coisa, porque rolou uma antecipação. Das questões do suicídio, existe um protocolo de atendimento, um passo a passo que vai desde orientações, estabelecer uma rede de apoio e termina em internação. Eu sei que muitas vezes as pessoas não falam sobre suicídio porque o medo inicial é de logo serem internadas, mas não é assim que acontece, tá? É todo um protocolo, um passo a passo que é feito e somente em último caso, em casos muito graves, é que se encaminha para a internação. Então, sim, você precisa dizer ao seu psicólogo se você tem pensamentos, se você tem ideias suicidas. Segunda coisa que você precisa dizer ao seu psicólogo, sempre, em qualquer situação. Se você sofreu abusos ou se está sofrendo abuso.
O estar sofrendo abuso é muito importante, não só pelo fato... É pegado isso aí. Te dá todo um respaldo em relação a isso, principalmente a você se afastar do abusador, a você denunciar o abusador. E também tem a questão de que se esse abuso vem sido sofrido ou foi sofrido na infância, e esse abusador tem contato com outras crianças, com outros primos, irmãos seus, por exemplo, é preciso, gente, tomar alguma atitude para você não ser conivente àquele abuso. Então, se abusos antigos ou se abusos recentes estão acontecendo na sua vida, é preciso sim ser contado ao seu terapeuta, sem medo, sem nenhum bloqueio, porque alguma coisa precisa ser feita naquele momento. Mais fácil falar do que fazer, né? Porque aí tem toda uma pressão de a pessoa ser descoberta, descobrir dos problemas que causam, nas consequências, da ansiedade que a pessoa tem de falar daquele assunto, a trava emocional, é muito pegado isso. A pessoa tem que conseguir fazer. São duas situações que precisam de uma ação imediata de trabalho do terapeuta. Então, para resumir, o que você não deve falar para seu terapeuta, para o seu psicólogo, gente, basicamente são mentiras, né? Fingir que tá bem, fingir que tá mal, fingir que o tratamento não funciona, enganar, tentar engambelar o terapeuta, só vai dificultar atrasar o seu processo terapêutico. Lembrem-se, terapia, gente, é um tratamento. Ele precisa de começo, meio e fim. Ele precisa de parceria. Se você está disposto a estar ali numa sessão de terapia, você paga para aquilo e vai estar mentindo, enganando, no primeiro momento você vai atrasar a sua terapia. Mais para frente, o terapeuta vai te conhecer melhor e ele vai descobrir que é mentira. Então, assim, não tem fundamento nenhum. Combinado? Assim como pensamentos suicidas, ideias suicidas e abusos que vêm sendo acontecendo, que vêm sendo sofridos, precisam ser ditos o quanto antes. Terapia, pessoal, é muito difícil. Mas a partir do momento que você consegue realizar, você consegue ter esse vínculo e se abrir com as pessoas, é a melhor coisa que você poderia ter feito por você. Acredite. Muito bacana. Meus parabéns pelo trabalho, Daniela. Eu espero que seu trabalho prospere e que seu canal tenha muito mais visualizações e relevância, tá certo? Eu agradeço demais pelo conteúdo. Eu concordo com tudo que ela falou, porque você... Vamos resumir aqui, você está pagando para mentir. Você está pagando um médico chegando lá com a perna quebrada e falando, tô bem. Não faz sentido você fazer isso assim mesmo. Não faz. Você está pagando não só pelos seus problemas, mas como por disfarçá-los. Então, seja verdadeiro. Agora, eu não acho que seja só uma questão de alguns estão a fim de fazer. Não, eu acho que é muito mais complicado do que isso. Eu acho que se trata muito mais de algumas pessoas se sentirem desconfortáveis, se sentirem com peso, se sentirem tudo. E sentirem o peso daquela coisa, não conseguirem falar sobre aquela coisa. É muito para absorver e para pensar. Então a pessoa precisa da coragem, precisa do conforto e precisa daquele profissional dando empurrãozinhos para conseguir voltar a falar sobre essas coisas e tratar com naturalidade. Certo? Eu espero que vocês façam sessões de terapia, que vocês se cuidem, que vocês se priorizem e as coisas melhorem para vocês e que vocês fiquem inscritos aqui para poder lidar com mais problemas. Se vocês quiserem que eu traga alguma pauta, algum transtorno, alguma coisa, podem deixar aí nos comentários, tipo, falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tudo. Qualquer assunto desse eu vou trazer mais pra frente pra vocês e tratar com todo o carinho do mundo pra poder explicar direitinho o que eu consegui achar de pesquisa, beleza? Um abraço, um beijo, um queijo e uma terapia.